Olá, bem-vindo e boa tarde a você que acompanha a programação da HIT. Vamos agora saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo desta terça-feira, dia 19 de setembro. Vamos começar essa edição com boa notícia. O Brasil vai receber na semana que vem o primeiro exame de sangue que detecta sinais precoces de Alzheimer. O teste desenvolvido nos Estados Unidos vai custar R$ 3.600 e, por enquanto, estará disponível em apenas um laboratório nacional, sem cobertura de planos de saúde. Mesmo com este preço, é quase 3 vezes mais barato que o teste disponível no país, considerado o padrão ouro para a identificação da doença. E falando em saúde, boa notícia, uma doença temida e que até pouco tempo não existia tratamento, agora pode ter. Cientistas europeus criaram uma vacina que aumenta a sobrevivência de pacientes com câncer de pulmão em estágio avançado. Os cientistas da empresa de biotecnologia OC Immunotherapeutics criaram a vacina Tedopi. Em seus primeiros testes, o imunizante reduziu em 41% o risco de morte no prazo de 1 ano em pessoas com câncer de pulmão de células não pequenas, ou seja, a forma mais comum da doença, geralmente causada pelo cigarro. Além desse benefício, um outro ponto abriu os olhos para uma utilização futura dessa vacina. Durante os estudos, foi indicado que o imunizante terapêutico provoca menos efeitos colaterais que a quimioterapia. Ainda em comparação com o tratamento mais invasivo, a taxa de sobrevida global em 1 ano com Tedopi foi de 44,4%, contra 27,5% com quimioterapia. Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores ressaltam que são necessárias várias aplicações durante o tratamento e que o procedimento foi realizado em um grupo específico de pacientes. Para poderem ter mais certeza dos resultados promissores, os pesquisadores informaram que a vacina precisa ser administrada inicialmente a cada 3 semanas, depois a cada 8 semanas durante 1 ano e depois a cada 12 semanas. Vale lembrar que mesmo em período de testes, a Tedopi é a vacina terapêutica em desenvolvimento clínico mais avançado contra o câncer. Ao contrário das vacinas tradicionais, que têm como objetivo principal prevenir uma doença, a vacina terapêutica busca tratar a doença. O câncer de pulmão é considerado um dos mais letais no mundo. Segundo estimativas mundiais de 2020, ele ocupa o primeiro lugar em letalidade entre os homens e o segundo entre as mulheres. A grande maioria dos casos, ou seja, 84%, ainda é diagnosticada em estágio tardio, o que explica em parte a alta taxa de letalidade da doença. E agora tem alerta. A Organização Mundial da Saúde mostrou que em todo o mundo, de cada 3 adultos, 1 sofre de hipertensão. Só que além desse problema, quase metade não sabe que tem a doença. Nos últimos anos, houve pouca mudança na taxa geral de hipertensão no mundo. A taxa diminuiu um pouco nos países ricos, mas aumentou em muitos países de baixa ou média renda. As estatísticas divulgadas pela Organização Mundial da Saúde são ainda mais preocupantes no Brasil. Mais de 50 milhões de brasileiros com idade acima de 30 anos convivem com a hipertensão, também chamada pressão alta. A hipertensão é uma doença silenciosa, que se não for adequadamente diagnosticada por médicos cardiologistas e bem tratada, pode levar a vários outros problemas de saúde a longo prazo, entre os quais um acidente vascular cerebral, infarto e até morte. De acordo com o estudo da OMS, no Brasil, apenas 33% dos 50 milhões de hipertensos controlam a pressão arterial. A pressão é criada pela força do sangue contra as paredes das artérias ou vasos sanguíneos. Quando essa pressão chega ou ultrapassa 14/9, ela pode causar danos em muitas partes do corpo, especialmente no cérebro, coração e rins. De acordo com o relatório da OMS, se o Brasil melhorar o tratamento da hipertensão, o país pode evitar cerca de 365 mil mortes até 2040.
A guerra na Ucrânia agravou um problema que começou na pandemia: a falta de peças para carros no mercado brasileiro, a ponto de motoristas estarem há meses esperando para tirar o veículo da oficina. De acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, essa falta de peças ainda é reflexo da escassez de matérias-primas, o que prejudicou a produção de componentes como borracha e plástico durante a pandemia, e que foi agravada com a guerra na Ucrânia, em especial o setor de componentes eletrônicos. Por conta da escassez de peças, a Anfávia diz que só nos últimos 2 anos, mais de 500 mil carros deixaram de ser produzidos no Brasil. Segundo o Sindicato da Indústria de Reparação e Acessórios, as peças têm virado raridade, já que muitas são produzidas exclusivamente pelas fabricantes e as montadoras fecharam os turnos, prejudicando vários setores. A falta de peças atinge hoje entre 10% e 15% dos carros que vão parar nas oficinas mecânicas. A preocupação se dá em cadeia e é necessário olhar para a outra ponta, para o preço do seguro, que acaba encarecendo, já que incorpora no cálculo o valor da demora da entrega com prazo de carro reserva. Para especialistas do setor, uma solução imediata aponta para que as montadoras retomem os volumes de produção para então poderem suprir o mercado. E agora, o Minuto da Economia desta terça-feira. Previsão é previsão, mas não dá para ignorar as estimativas da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os números apresentados sempre estiveram próximos do centro do alvo. Por isso, é bom observar a melhora que a OCDE está prevendo para a economia. Pelo que foi divulgado hoje, o mundo deverá crescer 3% este ano e 2,7% no ano que vem. Detalhe que são os Estados Unidos que são os responsáveis pelo melhor resultado. A China ficou para trás e o bloco europeu iria bem se não fosse a recessão na Alemanha. Ou seja, parece não haver muitas dúvidas para quem está ganhando a grande disputa sobre quem é o maior do mundo. Mesmo inundando o planeta com seus produtos mais em conta, a China enfrenta sérios problemas internos. Pensou no mercado internacional e esqueceu do doméstico. Os dirigentes chineses precisam esquecer um pouco essa história de vender, vender e vender. O povo também compra e é da população chinesa que eu estou falando. Após 3 anos de trabalhos pela recuperação do Rio Pinheiros aqui em São Paulo, os resultados começam a aparecer. O governo do estado comemora os níveis e metas atingidos, mas organizações ambientais apontam que ainda há muito a ser feito. O Rio Pinheiros, que corta o coração de São Paulo, a maior cidade do Brasil, era até recentemente impróprio para a vida animal. Hoje, após 3 anos de trabalho para reduzir a poluição das águas, o cenário melhorou, mas a situação em que se encontra ainda gera controvérsia entre poder público e ONGs ambientais. Para o governo do estado, que investiu cerca de 1,6 bilhão de reais, as metas foram atingidas, mas as organizações afirmam que os níveis de poluição no rio e seus afluentes ainda estão muito altos. O rio, antes das obras, eles tinham um indicador de oxigênio superior aos 30, superior a 60 miligramas de oxigênio, o que não era um bom indicador. E após todas as obras e a revitalização que foi feita, a gente alcançou as metas da legislação que preserva, que tem um olhar de preservação, né, o olhar ambiental sobre o tema, que é inferior a 30 miligramas, e nós atingimos essa meta. Apesar dessa melhoria que a gente já percebe e a gente celebra essa melhoria, a gente ainda tem muito trabalho para ser feito. Tem muita poluição chegando no rio e não é só proveniente de esgoto. Muita dessa poluição é a poluição difusa. É a fuligem dos carros, é o óleo que vaza dos carros, é o desgaste das peças, é o entulho que cai na rua, é o lixo que as pessoas jogam em qualquer lugar da cidade. Nas margens do rio é comum encontrar capivaras, que recebem a atenção do Projeto CAPA, Centro de Apoio e Proteção Animal. A gente resgata muito animal com lixo preso no corpo, né? Esse lixo que as pessoas jogam na rua e vem parar no rio ou jogam direto no rio. Então, esses lixos prendem no corpo dos animais, seja capivara, aves. O governo de São Paulo afirma que entre 2020 e 2022, cerca de 105 mil toneladas de resíduos sólidos foram retirados do leito do Rio Pinheiros, além de enormes volumes de sedimentos. O trabalho segue no local para trazer de volta a vida animal.
A experiência do projeto vai servir de modelo para o processo de descontaminação do rio Tietê, onde o Pinheiros deságua. E eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Daqui a pouquinho tem mais novidades e informações para você com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias. Eu volto ao vivo às 10 da noite ao lado de Alexandre Giaqueto e espero por você. Tchau.